Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para uma outra palestra online, especialmente para os alunos do PRIUNE, os alunos de medicina, de todos os alunos do distrito, censo, dos professores. Então hoje a nossa palestra também vem discutir a questão da pandemia. E hoje o nosso palestrante é o Dr. Geraldo Alckmin, que dispensa apresentações. Então eu passo agora a palavra para o professor Levi, que é o diretor aqui da casa, mestrado, e ele fez essa ponte com o professor Geraldo, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande tê-los acompanhando esta live. Nós tivemos mais de 4.500 inscrições, então é fantástico como a tecnologia tem proporcionado acesso ao conhecimento, acesso à educação. E como a Viviane disse, o nosso convidado dispensa apresentações. O Dr. Geraldo Alckmin foi vereador, prefeito em Pindamonhangaba, deputado estadual, deputado na Assembleia Nacional Constituinte, vice-governador, governador do nosso estado de São Paulo, nosso sempre governador. E hoje ele falará sobre a pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos, os seus reflexos de saúde pública, seus reflexos econômicos e seus reflexos sociais. Então, vocês vieram para acompanhar a apresentação do nosso sempre governador, vou passar a palavra para ele. E na sequência, nós retornamos com as perguntas, com os debates, porque a interação de vocês é muito importante para nós. Obrigado. Quero cumprimentar todas as alunas, alunos da Uninove, da graduação, da pós-graduação, professores, professoras, saudar o Wilson Levi, a Viviane, e trazer uma palavra aqui de reflexão para todos nós sobre a pandemia, sobre a questão do coronavírus, sobre o aspecto de saúde pública, sobre o aspecto social e sobre o aspecto econômico. E também uma reflexão, né, de perspectiva em termos de pós-corona. Quer dizer, o que vai acontecer, quais as mudanças, as tendências que podem serem aceleradas após esta pandemia. Na realidade, o vírus, na escala zoológica, no reino animal, é o ser mais pequenininho, né, o mais ínfimo na escala zoológica. Ele não tem nem membrana, ele só vive dentro de célula. Fora da célula, ele acaba, dentro de algum tempo, morrendo. Mas tem causado grandes problemas à humanidade. Então, isso vem podemos destacar a gripe espanhola de 1918 e de 1919, que teve uma devastação no mundo inteiro e, inclusive, atingiu também o Brasil. O presidente da República, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. Então, mas se pegarmos apenas os últimos 10 anos, nós vamos ver que essa é a terceira pandemia por coronavírus. Em 2010, em 2020 anos, em 2002, 2003, nós tivemos uma epidemia por coronavírus, a SARS, a síndrome aguda respiratória, que atingiu muito a região da Ásia. Depois nós tivemos, 10 anos depois, em 2012, 2013, a MERS, também coronavírus, que atingiu muito o Oriente Médio. Mas isso tudo não alertou tanto o mundo. Quer dizer, olha, teve uma epidemia, mas foi limitada à Ásia. Isso, a SARS. Teve uma outra epidemia, a MERS, mas foi limitada ao Oriente Médio. De repente não vai chegar na Europa, não vai chegar na América. E, infelizmente, nós tivemos o ano passado uma outra pandemia, porque nos 5 continentes do mundo, por um outro coronavírus, o chamado SARS-CoV-2. Então, o nome do vírus, esse novo vírus, SARS-CoV-2, a doença Covid-19, de corona,
V de vírus, D de disease, doença. 19 porque ela foi identificada em dezembro de 2019, em dezembro do ano passado. Então, em 20 anos, a terceira epidemia por coronavírus. Essa família corona, ela tem algumas espículas, por isso lembra uma coroa, então por isso coronavírus. Dezenas desses coronavírus já haviam sido identificados em animais, muitos deles que acabam sendo o hospedeiro para a transmissão para o ser humano. E o coronavírus, uma outra característica, é uma grande possibilidade mutagênica, ou seja, o gene mudar e você ter um novo vírus, um vírus novo. E o vírus novo, você não tem ainda nem tratamento e nem vacina. Aliás, veja que se nós formos verificar, Taiwan, Singapura e Hong Kong tiveram uma ação muito eficaz nesta pandemia do Covid-19. Por quê? Porque se prepararam, viveram a epidemia SARS em 2002, 2003, viveram a epidemia MERS em 2012, 2013. Então, se prepararam, já estavam mais preparadas para a possibilidade de uma nova pandemia. Aliás, impressionante. Há um filme do Steve Soderbergh chamado Contágio. Vale a pena assistir esse filme. Contágio. Dá a impressão que está sendo filmado agora. E ele foi feito há mais de 10 anos atrás. E retrata exatamente uma pandemia por vírus que começa na China e que se espalha pelo mundo inteiro. Mostra o despreparo, a dificuldade para poder enfrentar algo novo, de pouco conhecimento. Toda a ciência, a pesquisa, epidemiologistas, cientistas correm, mas no filme a Organização Mundial de Saúde tem uma liderança impressionante e acaba descobrindo a vacina e consegue então ter a vacina. Mas isso em Hollywood, porque na vida prática não é bem assim. O que a gente verifica é que a Organização Mundial de Saúde, ela monitora muito bem, uma entidade extremamente séria, respeitada, que faz o monitoramento, mas não tem essa capacidade tão grande de combater. O que a gente verifica é que quem está combatendo a epidemia, na realidade, são os países. Então, os países é que estão, cada um per si, procurando, de alguma forma, combater a epidemia baseado na ciência e baseado nos melhores protocolos. Do ponto de vista de saúde pública, vírus novo, ainda sem tratamento, existem alguns protocolos que parecem com bons resultados. Por exemplo, um protocolo que muitos médicos estão utilizando é hidroxicloroquina, mais azitromicina, um antibiótico, e mais sulfato de zinco. Tem um grande papel para diminuir a viremia, a quantidade de vírus. Por isso está sendo aplicada hoje até no início do tratamento, para poder tentar segurar a viremia. Na realidade, a chamada hidroxicloroquina, ela é um medicamento aprovado para várias doenças, entre elas a malária, mas não para Covid-19. Mas ela pode ser utilizada, chama-se off-label, ou seja, quando você tem um remédio que é para uma doença, você pode off-label, desde que o médico prescreva e o doente concorde, de receitar para uma pessoa, para verificar então os resultados, poder ter uma avaliação. Ou também, na realidade,
em pacientes muito graves, é uma tentativa também importante. Surgem outros protocolos, por exemplo, utilizar anticoagulante. Verifica-se que o vírus ele causa um processo inflamatório, com microcoágulos, especialmente no pulmão. Então, você, com hidroxicloroquina, azitromicina, sulfato de zinco, reduz a viremia, em muitos casos, mas não, o processo inflamatório já está instalado. Então, alguns utilizam a heparina anticoagulante para diminuir esses microcoágulos. Todos os cientistas trabalhando no sentido de buscar um antiviral específico para o SARS-CoV-2, para esse vírus causador da doença, Covid-19, procurando com a maior rapidez e a maior eficácia combater o vírus. De outro lado, uma corrida pela vacina. Então, no mundo todo, o combate ao vírus, sempre o melhor caminho é a vacina, porque você previne. Quem não se lembra de crianças com paralisia infantil, causada por um vírus da poliomielite, e a vacina sempre quase que erradicou do mundo a poliomielite. Então, você tem inúmeras doenças que a ciência conseguiu produzir uma vacina. Aliás, nós temos em São Paulo o Instituto Butantan, que se originou há 100 anos atrás para fazer vacina contra a picada de cobra. Na época que se dizia, o Brasil é o café, e o café é São Paulo. Então vinham estrangeiros, imigrantes, para a limpeza do café, para trabalhar no café, e eram picados de cobra. Então o Instituto Butantan, que já tem mais de um século, começou a produzir o soro antiofídico contra as picadas de cobra. E hoje é um dos maiores institutos soroterápicos da América Latina e produz vacina contra vírus. Essa vacina que hoje a população de risco está tomando contra a gripe, essa vacina contra a gripe é produzida aqui no Instituto Butantan. Para o Brasil inteiro, 75 milhões de doses. Produzido aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, contra os 3 vírus circulantes da gripe. O vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Aliás, é importante quem tiver acima de 55 anos de idade, gestantes, grávidas, aqueles que estiverem todo no protocolo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, tomar a vacina, porque não tem nada a ver com a Covid, mas vai evitar a gripe e evitar de tomar leito no hospital, porque o problema da gripe é que no inverno, na população mais idosa, pode virar pneumonia, complicar e acabar tendo que ir para o hospital. Então, isso vai evitar, vai prevenir a gripe. Há uma corrida pela vacina, procurando produzir a vacina a partir do vírus. Então, você identificou o vírus, sabe que vírus é, essa fitinha de RNA, ele está identificado, você trabalha para produzir o vírus. Vírus morto, você mata o vírus e a partir do vírus morto gera a vacina, ou fragmentos de vírus morto, enfim, tem várias técnicas. Hoje nós temos dezenas de institutos de pesquisa estudando a possibilidade de termos uma vacina contra esse vírus SARS-CoV-2. Uma delas é de Oxford, na Inglaterra, que já está na fase de estudos no ser humano. Você começa estudando in vitro, no laboratório, depois no animal e, finalmente, no ser humano, onde você tem que testar a eficácia. Será que essa vacina realmente é eficaz? Se a pessoa tomando a vacina e tiver contato com o vírus, não vai pegar a doença? E a segurança. Quando você injeta alguma coisa na pessoa, você precisa ter segurança de que aquela vacina ela não causa problema.
Então, por mais que o mundo todo está correndo para buscar uma vacina, dificilmente nós teremos antes do final do ano. Muito difícil, porque você tem um protocolo muito rigoroso de testes, né? Algumas já estão sendo feitos testes em humanos. Aqui mesmo, no Brasil, em São Paulo, já há estudos para vacina contra o SARS-CoV-2. Sob o ponto de vista de saúde pública, enquanto não chega a vacina, enquanto não se tem um tratamento tão eficaz, o caminho é o isolamento, ou seja, você manter a distância entre as pessoas de no mínimo 2 metros para evitar uma propagação tão rápida da doença. A outra é a utilização da máscara. Aliás, eu ando permanentemente com ela, só tirei agora a máscara para esta live, mas a máscara ela é extremamente importante. A outra é lavar as mãos, álcool gel, enfim, um conjunto de medidas necessárias sob o ponto de vista de saúde pública. Então, quero destacar aqui a participação da população, destacar a participação da universidade, da Uninove, que está inclusive produzindo, idealizou e produzindo máscaras, produzindo equipamentos, EPI, equipamento de proteção individual, além da máscara, aquele para o profissional de saúde, médico ou outras áreas profissionais de saúde que estão em contato nos hospitais com os doentes, e também está trabalhando para ter a produção de ventiladores mecânicos para ajudar no tratamento dos doentes. Nós temos hoje no mundo, e no Brasil também, 2 gargalos. Um gargalo é leito de UTI. Por isso, esse esforço de achatar a curva, não deixar todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Porque as pessoas que contraírem o vírus, 40% vai ser assintomático. Elas não sentem nada, nem sabem que pegaram o vírus. 40% vai ter sintoma de gripe. Aliás, um sintoma que chama atenção é a perda de gosto e perda de olfato. Perda de gosto e perda de olfato. Tosse, febre, cansaço, mal-estar, falta de ar, é um sintoma extremamente importante, mas é passageiro. Mais 20% pode complicar e pode necessitar de hospital. E 5% necessitar de unidade de terapia intensiva. Isso foi tão dramático na Itália, que teve uma infestação muito forte em algumas regiões da Itália, que os centros cirúrgicos tiveram que se transformar em UTI. Por quê? Porque na sala de cirurgia tem o aparelho de respiração, de ventilação mecânica para anestesia. Então, cada sala de cirurgia você tem um ventilador. Então, você internava o doente na sala de cirurgia para poder utilizar o ventilador. A Uninove está trabalhando com vários pesquisadores e na sua engenharia para poder dar essa contribuição também para a questão dos ventiladores, os respiradores necessários. Então, o gargalo é leito de UTI. E está todo mundo correndo, por isso o achatamento da curva, porque se achata a curva, esparrama mais, dá tempo de você ampliar leito de UTI, dá tempo de você fazer hospital de campanha para poder atender os doentes. E a segunda é teste. Nós precisamos fazer teste em massa. Não apenas fazer teste de quem tem sintoma, mas você fazendo teste para quem também não tem sintoma, você tem uma avaliação melhor, você não navega no escuro, mas você passa a ter informações importantes para poder dar os novos passos com segurança científica na questão da epidemiologia. Então, nós vivemos um momento crítico, um momento difícil. A gente sabe que homem nenhum, mulher nenhuma é uma ilha,
esse isolamento, ele afeta também a saúde mental e é muito importante as pessoas estarem bem psicologicamente. Por que um pega a doença, o outro não pega? É porque aquele que não pegou tem imunidade melhor, proteção, defesa própria melhor. A pior coisa para a imunidade é depressão. Que você entrando em depressão, você derruba o seu sistema imunológico e fica mais sujeito aos patógenos. Por isso eu sempre dou 4 dicas assim bem simples, né? Mas que ajudam. A primeira é o sol. Tome sol, não apenas pela vitamina D, mas essa dádiva de Deus que é o sol, né? A energia da luz age na retina e no cérebro emocional. Através da retina, melhora o cérebro emocional, diminui a ansiedade, estresse, depressão. Veja que os países nórdicos, onde a noite é muito longa, tem muito mais casos de depressão, de suicídio. Então, o sol, essa dádiva, a energia da luz. Exercício dentro de casa, mas movimenta o corpo, porque o exercício, ele produz neuropeptídeos de cadeia longa, neurotransmissores e também melhoram a saúde mental. O amor é uma necessidade biológica. Mesmo que você não tenha contato físico, mas os netos, os filhos, com os pais, com os avós, fale pelo telefone, pelo WhatsApp, mande mensagem, eu te amo. O ser humano precisa de afeto, né? O amor é uma necessidade biológica. E espiritualidade é também um fato importante para essa saúde mental. Qual o impacto de tudo isso sob o ponto de vista social? Ele é grande. Para se ter uma ideia do impacto da crise, a crise de 2008, 2009, do chamado Lehman Brothers, foi uma crise do sistema financeiro, derrubou o mundo. 1,2% caiu o PIB. A economia mundial, que vinha crescendo, decresceu 1,2%. Hoje, imagina-se que ela pode cair a economia mundial mais de 4%. Porque naquela época, 2008, 2009, naquela crise, tinha a robustez da economia da China para segurar a economia do mundo. Agora a China também tem um quadro recessivo, portanto a recessão será muito maior. Por isso as medidas sociais são importantes. Essa medida de R$600 para quem está desempregado, trabalhador intermitente, aquele que está em dificuldade, garantir durante 3 meses os R$600. Ou o chefe de família, ou a mulher chefe de família, R$1.200. O financiamento para as empresas, para elas não demitirem, é necessário. Agora é hora do governo agir forte para poder segurar a economia. Os Estados Unidos devem investir para tentar reanimar a economia, segurar a crise, perto de mais de 8% do seu PIB. Quer dizer, uma fortuna verdadeira na Europa, todo mundo procurando agir para poder segurar o efeito social. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão. Quando a gente verifica as mortes, por que os negros têm mais de 60% de mortes, de possibilidade de morte, do que o branco? Muito é em razão da desigualdade. Os mais pobres, desfavorecidos, moram pior, se alimentam pior, têm menos defesa, eles acabam sendo mais atingidos. Então, nós precisamos colocar na agenda brasileira, como o mundo deve colocar na agenda mundial a questão do combate à desigualdade, de nós buscarmos mais alternativas. Aliás, permito-me voltar ao que ocorreu no século passado. Terminada a Segunda Guerra Mundial,
O que fizeram, o que o mundo fez, especialmente a Europa? Ela criou o chamado welfare state, o estado de bem-estar social, saúde, direito. Olha o sistema europeu, onde a saúde é um direito. No Brasil, imagine se não tivesse o SUS, Sistema Único de Saúde, gratuito, que está presente em 5.570 municípios brasileiros. Então, saúde, previdência, direito à aposentadoria e assistência social. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o que se verificou? Quem morreu foram mais os trabalhadores, os mais pobres. Então, o governo tinha o dever para com esses desfavorecidos. E aí se criou o chamado welfare state, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu diria que um dos legados, né, que precisa ficar na pauta, na agenda mundial, e inclusive no Brasil, que é um país profundamente desigual, é a questão social. Você amparar os mais desfavorecidos, fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, como um direito da população. E aqui quero chamar a atenção para um outro fator. Essa não vai ser, infelizmente, não vai ser a última pandemia. Periodicamente isso ocorrerá. Aliás, quem for ver o discurso do Bill Gates em Vancouver, no Canadá, anos atrás, ele dizia, olha, podem morrer milhões de pessoas no mundo, não por bomba, mas por micróbio, vírus, né? Olha aí, vários anos atrás. Então, com o mundo globalizado, onde um dia você está na China, no outro dia está na Europa, no outro dia está nos Estados Unidos, as fronteiras caem do ponto de vista epidemiológico. Não tem fronteira sanitária. O vírus não respeita a fronteira. O mundo unido, né, pela comunicação, pela possibilidade de locomoção. Então, nós precisamos nos preparar. Quando houve a epidemia de AIDS, na década de 80, que é também um vírus, a ONU criou, subordinada à Organização Mundial de Saúde, mas criou uma entidade só para combater o vírus da AIDS, para poder buscar uma solução, até com um bom resultado, porque tem mais de 30 milhões de pessoas infectadas de AIDS que estão vivendo. Se conseguiu estabelecer medicamento, tratamento, para poder combater essa doença também por vírus, que era letal naquele tempo. A OMS, do jeito que está formatada hoje, não tem condição de fazer esse combate, porque ela vive da contribuição dos países. Cada país dá lá o seu dinheiro, mas geralmente eles dão para um fundo específico. Olha, eu vou dar para a OMS 250 milhões de dólares, mas é para pesquisar a malária no oeste da África, por exemplo. Então é específico. Nós precisamos ter uma entidade nova, pode ser a própria OMS, ou criar uma outra entidade só para essas questões de pandemias, especialmente viróticas, porque infelizmente nós teremos outras. Já tivemos a SARS, tivemos MERS, tivemos epidemia de H1N1. Isso tem se repetido com uma frequência cada vez maior. Nós temos que estar preparados, o mundo todo, para enfrentar essas pandemias, que infelizmente não será a última. Só no filme do Steven Soderbergh que a OMS consegue resolver tudo no passe de mágica. Na prática não é assim. Aliás, o próprio Bill Gates, nesse discurso em Vancouver, no Canadá, ele fala que o problema não é que as nossas instituições não estão sendo tão eficientes, é que elas não existem. Nós precisamos ter instituições para esta nova realidade de detecção e de combate extremamente eficiente. Eu diria que são inúmeros desafios do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista social. Nós temos o dever de trabalharmos por um mundo mais justo, de mais oportunidade
dignidade para as pessoas e do ponto de vista econômico, porque as desigualdades podem crescer no mundo. Podem crescer. Aliás, os estudos mostram que nós temos um mundo mais rico, mas mais desigual. Então, isso precisa estar na agenda, precisa estar na agenda para poder termos aí ações estimuladoras de emprego e renda. A outra, e o Brasil? O Brasil tem um diferencial em relação aos demais países do ponto de vista econômico. Se a gente for verificar o comércio exterior, exportação, importação, comércio exterior, que é extremamente importante, o comércio exterior no mundo cai em média em torno de 20%. O comércio exterior, as vendas e compras internacionais. O Brasil não caiu. Se nós pegarmos o quarto quadrimestre deste ano e compararmos com o quarto quadrimestre do ano passado, a variação é de 126 bilhões de dólares para 123 bilhões de dólares. É 2%. E quando comparamos os volumes, eles cresceram. Então, nós temos um diferencial que é agronegócio. O Brasil é um país continental, terras, recursos naturais, sol, água, tecnologia. Nós aprendemos a trabalhar o cerrado. Hoje a nova fronteira agrícola é tudo área de cerrado. Matopiba, o que é Matopiba? Sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e norte de Tocantins. Essa é a nova fronteira agrícola. Antigamente se dizia cerrado, nem dado, nem herdado. Terra ruim. Hoje a nova fronteira agrícola é cerrado, com altíssima produção. O Brasil é o campeão do mundo de soja, carne bovina, agora ampliando exportação de carne suína, carne de frango, algodão, café, milho, açúcar. Nós somos grandes produtores mundiais. Isso vai ajudar a segurar um pouco a economia e fazer com que a gente se recupere mais rápido. A economia vai cair. É inevitável, inevitável. O que nós queremos é que a recuperação seja em V, ou seja, ela cai, mas que ela possa já no fim do ano começar a se recuperar e que no ano que vem tenha um grande crescimento. E quero, quem está aqui nos assistindo da área de saúde, também trazer uma mensagem. Cresce a valorização da saúde e dos profissionais de saúde. Nós tínhamos até pouco tempo aquela coisa da imortalidade. Nós vamos viver 90, 100 anos, 110 anos. A ciência avançou muito. Humildade, humildade. O vírus, aquele Hellis, menorzinho da escala zoológica do reino animal, causa um transtorno de saúde, ceifando vidas, social e econômico no mundo inteiro. O que mostra, então, que nós devemos ter humildade e investir ainda mais na ciência e nos prepararmos para o futuro. Bem, nós queremos agradecer muito as palavras proferidas pelo nosso sempre governador Geraldo Alckmin. Acho que trouxe informações relevantes de interesse público sobre a nova pandemia. E agora é o momento de nós conversarmos um pouco com vocês que nos acompanham. Viviane e eu coletamos algumas perguntas. E eu queria começar perguntando, é um assunto que todo mundo se pergunta, governador, quem já se contaminou? Pode sofrer uma recaída? Pode se contaminar novamente? Olha, Levi, essa é uma pergunta que muita gente faz. Todo mundo torce para quê? Para fazer o teste, dá positivo, já peguei, estou imunizado. Mas vem a questão, você pode pegar de novo, a segunda vez? Em princípio, não. Veja o caso da dengue. A pessoa, aliás, nós estamos tendo em muitas regiões um surto de dengue. De novo, vírus, hein? Vírus.
Pode a pessoa pegar mais de uma vez a dengue? Pode. Por quê? Porque tem 4 tipos de vírus. Tipo 1, 2, 3 e 4. Então você pode pegar, para o mais comum, pegar o tipo 2, vírus tipo 2 da dengue, esse você não pega mais. Você pode pegar 1, 3 e 4. Então você pode ter dengue, teoricamente, até 4 vezes. Aliás, na segunda vez que tiver, o risco de dengue hemorrágica ainda é maior. No caso desse vírus, o SARS-CoV-2, esse vírus que originou a doença Covid-19, não se sabe até agora de um subtipo. Então, em princípio, quem pegou está imunizado. O que não se sabe é a longevidade dessa imunização. Eu estarei imune por quanto tempo? Não se sabe. Na realidade, precisamos ter a humildade de entender que está todo mundo aprendendo. Por exemplo, há um mês atrás, o que a gente ouvia? 2 meses atrás. O vírus gosta de lugar frio e seco. Frio e seco. Então, pegou a Europa para valer. Estados Unidos, o norte do mundo, frio e seco. Então, não deveria ter na Amazônia, porque a Amazônia é quente e úmida. E, no entanto, Levi, nós temos uma epidemia gravíssima, por exemplo, em Manaus, ou várias outras regiões norte do país. Então, precisamos ter humildade. Mas, em princípio, aqueles que já pegaram, eles têm uma imunidade em relação ao vírus. Muito bem. Viviane, por favor. Tem algumas perguntinhas aqui anotadas, tá bom, professor? Vamos lá. O aluno Eleni Leonides, do curso de Direito aqui da Vergueiro, ele pergunta: o Covid pode ser transmitido pelo ar? E se ele tem uma mãe de 84 anos, se ele chegar na casa dele com as roupas e os seus sapatos, se ele pode transmitir para sua mãe de 84 anos? Olha, Eleni Leonides, pode. Pode por quê? Como é que é feita a transmissão? É de uma pessoa para outra, geralmente por gotículas. Então, geralmente pela boca, nariz ou os olhos. Por isso, você pondo a mão nas coisas, não deve pôr a mão na boca, nem no nariz, nem nos olhos. E aí a recomendação do uso de máscara. Agora, se você, por exemplo, põe a mão numa maçaneta da porta e está contaminado, você pode transmitir. Então, esses cuidados de quando você chega em casa, de não entrar com o sapato, trocar a roupa, tomar banho, colocar outra roupa, todos esses cuidados são importantes. E, especialmente, quem tem em casa uma pessoa mais idosa, ou imunodeprimida, ou que tem comorbidade. A pessoa tem cardiopatia, diabetes, enfim, ela tem pneumopatia. Então, todo cuidado é necessário. Nesse momento, o caminho, enquanto não chega o tratamento eficaz, o novo combate ao vírus, o novo antiviral e a vacina, é prevenir a doença, diminuindo a circulação do vírus. Muito obrigada. Agora tem a pergunta da aluna Maria Jovência, de curso de Pedagogia. Ela fez uma provocação. Qual a fundamentação do uso daquele vermífugo, Anitta, para a prevenção do Covid-19, conforme informou o ministro Marcos Pontes? Olha, como é que chama o vermífugo? Anitta. Mas não é a cantora. O que eu sei é que tem um vermífugo que era muito utilizado para animais de uso veterinário, que é a vermectina. O nome comercial era Ivomex e tinha vermectina. Na realidade, está todo mundo estudando, né? Você não tem ainda comprovação científica, até porque isso demora um pouco, mas os estudos são necessários, são bons. Vamos estudar aí os vermífugos, vamos estudar os anticoagulantes, vamos estudar os antibióticos, vários protocolos estão sendo estabelecidos. E uma coisa boa é que os médicos, os cientistas, a universidade, eles têm conversado. Então, uma coisa boa é que essa conversa entre os vários hospitais, os vários centros, para buscar o melhor caminho. Mas eu queria voltar à pergunta anterior, uma dica: janela e cortina aberta.
o vento. O vento ajuda a limpar o ar, porque se você tiver uma sala fechada com várias pessoas, pode ficar durante um certo tempo no ar vírus. Então você ter janela aberta, cortina aberta, ter vento, isso ajuda enormemente. Agora, uma pergunta que também tem sido feita, o senhor falou bastante sobre a globalização. Qual a perspectiva do cenário pós-pandemia, dessa grande conexão e fluxo de pessoas que circulam entre os países? Já tem alguma coisa em vista? Qual será a tendência de comportamento das pessoas? Olha, Levi, a gente ouve em cada 10 artigos que você lê, 9 dizem assim: novo mundo, pós-coronavírus, né? AC e DC, antes do corona, depois do corona. Então, passado a pandemia, nós vamos ter um novo mundo, uma nova normalidade. Claro que vai mudar, mas eu diria que o que deve talvez mais acontecer é acelerar tendências. Então você vai acelerar tendências, até porque as pandemias normalmente duram 6 meses, 9 meses, diferente, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos. Você pegar a Primeira Guerra Mundial, 4 anos, 10 anos, isso levou a transformações estruturais maiores. Mudou a economia, mudaram as relações internacionais, surgiu a ONU, o Banco Mundial, a própria OMS, o GATT para o comércio exterior. Eu diria que a globalização, ela pode ter uma nova configuração, mas o que impulsionou a globalização foram 2 revoluções. A revolução tecnológica, especialmente eletrônica, e de telecomunicações. Então você, onde estiver no mundo, você pode se comunicar. É impressionante. E esse avanço tecnológico, ele deve continuar. Então não vai acabar a globalização. Ela pode ter uma nova configuração. Por exemplo, na área da saúde, na nossa área. Hoje, 90% da base da penicilina é na China que é fabricada. É tudo na China. Então, isso pode mudar. Pode ser anexado no comércio mundial um novo princípio, o princípio da precaução. Então, eu quero custo mais baixo, eu valorizo, sim, as cadeias de produção que produzem com custo menor, mas eu também vou querer o princípio da precaução. Qualidade, alimento, saúde. Então, na área especialmente de medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares, pode ter uma mudança. Mas eu diria que a globalização, ela continua, porque na realidade os fatores que a impulsionaram, muito baseados em tecnologia, eles tendem a crescer. Tem uma pergunta de um aluno de medicina de Guarulhos, Sérgio Ricardo, que é da cidade de Marília. Ele quer saber se o trabalho é um determinante, já que o trabalho é um determinante social, o que o senhor entende como mais essencial nesse momento de pandemia? O isolamento ou o retorno e flexibilização do comércio? Olha, neste momento, e veja que o Brasil é um país continental. Você tem vários Brasis dentro do Brasil. A América Espanhola se dividiu em N países, a América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Então, você tem várias realidades. Agora, por exemplo, o caso de São Paulo, onde você tem a 3ª maior cidade do mundo, né? Ainda num pico de infestação, de infecção, há necessidade do isolamento.
E muita gente coloca essa dualidade, saúde ou economia. Não há dualidade. Se não resolver o problema da saúde pública, a economia não vai se recuperar. Não vai se recuperar. É preciso resolver a questão da saúde pública, simultaneamente ter ação de natureza social para combater a fome, ajudar essas dezenas de milhões de pessoas que estão sem renda porque não tem carteira assinada, não tem salário garantido, então garantir a ela o mínimo e estimular as empresas. Olha, não quebre, vou te financiar para você não demitir e depois vamos retomar a economia. E a economia vai retomar. Eu citei aqui no Brasil o agronegócio. O agronegócio com dólar acima de R$5, a exportação é muito forte. E o agronegócio não gera emprego só na zona rural. Ele gera também na cidade, através da indústria, através dos serviços. Então, a retomada, ela precisa ser com segurança. Então, nós precisamos ter cautela neste momento, seguir a ciência, os epidemiologistas, fazer mais teste, porque o teste, de maneira mais ampla, vai nos dar segurança para poder, no momento certo, ir liberando. E quando liberar, vai ser gradual. Por exemplo, vamos pegar a Noruega, na Escandinávia. A Noruega, as crianças voltaram para a escola, só os menorzinhos. Então, a creche voltou. O ensino infantil voltou, os mais velhos não. Então é gradual e voltou também diferente, é só 10 crianças por sala. Então você tem uma série de cuidados. A retomada, ela ocorrerá e deverá ser de forma gradual. Pode ser mais uma? Claro, claro. Tem uma aluna chamada Cássia, de psicologia, ela aponta que o número de mortes de pessoas de Covid-19 nas regiões mais pobres é maior, é mais alto do que nas regiões mais ricas. Haja visto que os leitos das UTIs dos hospitais públicos estão lotados, enquanto os hospitais particulares ainda sobram vagas nas UTIs. O que o senhor acha disso? Olha, Cássia, você tem toda a razão, não há a menor dúvida. Quer dizer, esta pandemia, ela chama atenção para a questão da desigualdade social. Aliás, quando a gente verifica a questão de Manaus, um clima quente e úmido, deveria ter menos casos, é também a pobreza, são as periferias. Eu citei há pouco, pegar Nova York, as periferias, São Paulo, as periferias. Então, se terá um legado também desta pandemia, é chamar a atenção dos governos, das sociedades, dos líderes mundiais para a questão da desigualdade. Um conjunto de políticas públicas necessárias, procurando oferecer mais oportunidade a todos, especialmente os mais desfavorecidos. E quero chamar a atenção aqui também para uma outra desigualdade. Nós precisamos estar atentos à desigualdade educacional. Por quê? Porque quando você não tem aula presencial, imagine um ensino fundamental de 9 anos, né, de crianças de 6 a 14 anos. O ensino não é presencial, ele é à distância. Mas as famílias mais pobres não têm computador, não tem internet, não vai ter merenda, não tem ambiente para estudar. Então é preciso ter muito cuidado também e procurar em seguida corrigir isso, recuperar essas crianças à educação para que a gente também não tenha uma desigualdade educacional. Muito bem colocada pela nossa estudante de psicologia, e isso é uma questão que está chamando a atenção do mundo todo. Mais alguma? Não. Tem uma outra aluna aqui, deixa que agora está no meu celular. O nome dela é Rita de Cássia, do campus de Vergueiro, de Pedagogia. Ela queria que o senhor desse uma posição sobre essas novas medidas que o governo está aplicando, adotando, de restrição do distanciamento social, restrição de algumas vias e do uso de máscara e a abertura apenas do comércio essencial. Qual é a sua opinião?
Olha, Rita de Cássia, eu não sou governante, então eu não tenho os números, né, que eles têm, que devem estar baseados em ciência, deve estar baseado em caráter epidemiológico. Na realidade, é claro que é um problemão. Quanto mais longo o isolamento social, mais você derruba a economia. Acabou de sair o número do mês de abril, a indústria automobilística, por exemplo, perdeu 77%. E ela é uma indústria de cadeia longa. É evidente que isso tem impacto econômico e impacto social. Mas, nesse momento, a prioridade tem que ser a vida. Essa é um dever, até de natureza ética, do ponto de vista de humanidade. Então, é preciso, sim, gradualmente, baseado nesses indicadores epidemiológicos, aí vai liberando, onde pode, como pode, com gradualismo. Esse é o melhor caminho para a gente agir com segurança e respeitar a vida e salvar vidas. Por isso eu volto à questão do teste. Eu acho que o teste pode fazer a diferença. Se nós conseguirmos fazer teste de maneira mais abrangente, a gente vai ter mais segurança para poder ir liberando as atividades econômicas e retomar o emprego e renda. Agora nós temos duas perguntas que são bem próximas, do professor Aldo Valentim, do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que pergunta como fica a vida nas cidades no pós-pandemia, pensando muito nessa ideia de que as cidades aproximam pessoas, elas adensam, elas, enfim, criam condições favoráveis à contaminação. E do Breno, o Breno Versolato, nosso aluno do programa, se nesse contexto o lockdown pode se tornar uma medida inevitável. Olha, o professor Aldo Valentim, não há dúvida, professor, o mundo que nós vivemos, ele é um mundo urbano, então as pessoas, até pouco tempo atrás, metade do mundo morava na zona rural. Hoje o mundo é urbano, mais da metade da população mundial vive nas cidades. No Brasil chega a quase 90% a urbanização. Então o mundo urbano, que tem mais emprego na cidade, o que leva as pessoas à migração, a se locomoverem, é o emprego e renda. E a outra, o mundo é metropolitano. As grandes metrópoles atraem. Se você for verificar, qual a maior cidade do estado de São Paulo? É a capital. Qual a segunda? É do lado, é Guarulhos, é do lado, é tudo metropolitano. Qual a terceira? É do lado, é São Bernardo, é Santo André, é Osasco, é tudo metropolitano. Então o mundo moderno é urbano e é metropolitano. E é evidente que as grandes aglomerações urbanas, elas facilitam essas transmissões por vírus, viróticas. Mas, ao mesmo tempo, veja o exemplo de Taiwan, veja o exemplo de Singapura, veja o exemplo de Hong Kong. Nós temos que nos preparar. Essa, infelizmente, não vai ser a última pandemia. Nós temos que estar preparados, sob o ponto de vista de pesquisa, ponto de vista médico, de saúde pública, de saúde, não só médico, mas de profissionais de saúde, valorizarmos essa área fortemente empregadora que é a saúde. O mundo está vendo a necessidade dos profissionais de saúde e tomarmos medidas de prevenção. Então, as cidades precisam se preparar para esse novo momento, estarem preparadas, não apenas durante o fato, o acontecimento, mas com antecedência em relação a isto. A segunda do nosso aluno do Breno sobre o lockdown. Do Breno sobre o lockdown. É uma medida extrema. Se você chega num tal nível de infecção que você não tem condição de atender a todos, você pode ter um colapso do setor de saúde, você
breca a circulação, porque quanto menos pessoas circulantes você tem, menor é a infestação. Essa é uma medida extrema que cabe às autoridades de saúde, sem autoritarismo, sem polícia sanitária. Nós precisamos ter cuidado para não ter viés autoritário, mas de precaver, de orientar e de fiscalizar. Uma pergunta aqui do Caio, também aluno do nosso mestrado. O Caio pergunta se a pandemia pode ou deve fortalecer a relação de cooperação entre governo federal, estados e municípios, e de que maneira isso pode ser feito? É dever, dos governos interagirem. O Brasil se chama República Federativa do Brasil. Nós somos uma federação, nós não somos um país unitário. O país unitário é aquele pequenininho, um país continental como é o Brasil, ele é federativo. E os entes federativos precisam ter um trabalho conjunto. A Alemanha é um bom exemplo de federação, Estados Unidos, Canadá. O Brasil avançou, mas precisa avançar muito mais nessa interação. Há um princípio de descentralização que o governador Franco Montoro gostava de repetir. Não faça o Estado o que o município puder fazer, não faça a União o que o Estado puder fazer, não faça o governo o que a sociedade puder fazer. É um princípio de subsidiariedade. Então, eu vejo que é importante essa integração. A outra é um grande debate. Qual a tendência? Fortalecer o multilateralismo ou não? Por exemplo, o presidente Trump nos Estados Unidos, ele enfraquece o multilateralismo. Ele enfraquece. Diferentemente, por exemplo, da União Europeia, que procura manter. Veja que o legado da Segunda Guerra Mundial foi criar esses conselhos, Conselho de Segurança. Você procura ter normas, ter leis, buscar consensos e não conflito. Veja o Acordo de Paris. Ele só ocorreu porque o presidente Obama, na época, e o presidente Xi, da China, fizeram um entendimento. Aliás, você tem 4 grandes polos de poder no mundo: Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China. Só que os 3, Estados Unidos, China e Rússia, são Estados-nações. A União Europeia é um entendimento, não tem a mesma força. Mas especialmente 2 grandes polos de poder: Estados Unidos e China. E acho que uma tendência que está ocorrendo é de haver um acirramento nessa disputa pela primazia de natureza econômica e militar. Uma corrida, inclusive do ponto de vista tecnológico. Veja o Brasil, o 5G. Pode a China participar? Não pode? Há uma disputa em todas as áreas e por isso eu defendo o multilateralismo. Nós precisamos ter instituições multilaterais mais fortes para resolver esses conflitos o máximo possível de maneira harmônica, buscando entendimentos em benefício do conjunto da coletividade. Tem mais uma pergunta aqui. O que a Secretaria de Saúde de São Paulo tem feito para monitorar e conter cada vez mais a expansão dos casos de Covid? E por que a China, na época, não foi isolada frente ao início da pandemia? Professora, a aluna Giovana, de enfermagem. Giovana, a cidade de São Paulo, o que ela procurou fazer? Ela correu para poder ter os hospitais de campanha. Então, criou hospitais de campanha, aumentou leitos de UTI, estabeleceu regras, no sentido do isolamento, aqueles serviços essenciais que precisam funcionar, as regras de obrigatoriedade de máscara, de utilização do álcool gel, da distância, enfim, são medidas importantes que foram tomadas. A outra em relação a... Porque a China não foi... A China. Na realidade, veja que, às vezes, os governos não têm a transparência que deveriam ter. Não têm a transparência que deveriam ter. Hoje, a China não deixa ninguém investigar
a origem do problema. Onde é que se originou esse vírus? Provavelmente no reino animal, teve o hospedeiro, né, pode ser o pangolim, teve um hospedeiro intermediário e acabou infectando o ser humano. Ela própria que está investigando. Deveria ser uma investigação internacional. Eu acho que uma luta que nós deveríamos ter é para termos instituições para essa questão das pandemias, especialmente por vírus, mas não só vírus, pode ser também bactéria, para que hajam instituições fortes no mundo, que possam não só monitorar a questão de saúde pública no mundo, mas inclusive combatê-la. O senhor já respondeu, professor. O aluno Marcos Natan, de Sistema de Desenvolvimento, ele quer saber, assim, porque o desemprego foi aumentando, muitos dos alunos estão desempregados por conta do distanciamento. Ele queria saber até quanto vai essa quarentena e o que isso vai ter de impacto quanto mais ela se prolonga o fechamento do comércio e do trabalho. Marcos, é claro que todos nós gostaríamos que a atividade econômica tivesse voltado ontem. Quer dizer, ela não é boa do ponto de vista econômico, mas é uma medida extrema. Você tem uma pandemia que atingiu os 5 continentes, mais alguns países, menos outros, mas o fato é que o que se observa? Que ela tem uma onda, ou às vezes até tem mais de uma onda. Isso já tinha ocorrido nas epidemias anteriores. Então ela cresce, depois ela diminui. Então, o que os países estão procurando fazer? Monitoram o ponto de vista epidemiológico, enquanto está crescendo, você procura segurar ao máximo, evitar a circulação de pessoas e tomar todos os cuidados do ponto de vista epidemiológico, para depois ir retomando gradualmente a atividade econômica. Aí esse trabalho precisa ser feito com cuidado e com dados, com números que vão dar segurança para que se possa ir gradualmente retomando a atividade econômica no país. E não será por igual, porque o Brasil é um país continental, você tem realidades muito diferentes. Então, tem que ir meio região por região, município, micro-região, você vai monitorando para proteger a saúde, a vida das pessoas e a atividade econômica ir sendo gradualmente retomada. Uma pergunta da Elizabeth, do curso de Direito, e ela pergunta o seguinte: por que o governo não tomou providências antes do Carnaval, já que o coronavírus já existia? Olha, Elizabeth, essa é uma grande questão. Veja que a descoberta do vírus foi em dezembro do ano passado. Se você pegar os especialistas, os infectologistas, os experts no assunto, muitos diziam, no começo de março, diziam, não é assim tão grave, a dengue preocupa mais, o sarampo pode matar mais, porque as duas epidemias anteriores de coronavírus, a SARS em 2002, MERS em 2012, não chegaram até aqui. Elas ficaram mais na Ásia e ficaram mais no Oriente Médio. Então, não chegou aqui. Então, na realidade, ninguém imaginava as proporções que isso tomou. Quer dizer, esse é um fato, é um alerta. Aqueles que estavam mais atentos se saíram melhor, que eu citei aqui, Taiwan, Hong Kong, Singapura, porque aprenderam com a lição das epidemias anteriores. A dor nos ensina. Tenho certeza de que nós vamos sair desta pandemia e temos que estar mais preparados para possíveis eventos mundiais que acontecerão, infelizmente, no mundo. Bom, nós chegamos ao fim da nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor, nosso sempre governador Geraldo Alckmin, também a iniciativa protagonizada pela Viviane. E queria passar para o governador dar a sua saudação final, considerando que nós tivemos uma audiência bastante expressiva ao longo da live, governador, e os nossos alunos são formadores de opinião. Então, acho que é o momento de conversar com eles e dizer o que nós
qual é o papel que nós podemos assumir nesse momento e como que a gente deve levar a informação adiante para as pessoas? Olha, Levi, agradecer a você, agradecer a Viviane, agradecer a vocês que participaram aqui conosco, com a honrosa audiência e participação de cada um de vocês, e trazer uma palavra de fé e de esperança. De fé e de esperança. Primeiro, são todos formadores de opinião, então nós precisamos ter fé e ter esperança. Vai passar, nós precisamos nesse momento ter resiliência, é sofrido, né? Esse isolamento é muito sofrido, ele não é natural, há uma ansiedade, né? Ansiedade em relação ao futuro, mas precisamos sair mais fortes, aprender, né, aproveitar esse período para a gente estudar, né, estudar, se aprimorar, se preparar, vai passar. Eu acho que uma preocupação de saúde pública, com todas as dificuldades, ela está sendo feita e cabe a todos nós ajudarmos, né, com o nosso exemplo, com a nossa palavra de estímulo. A questão social, a gente, na medida do possível, vamos ajudar. Tem muita gente que tem direito a receber aqueles R$600, mas não está no cadastro único. Aliás, veja, 1/3 da população brasileira não tem conta em banco. Nós precisamos ajudar essas pessoas para que elas possam, né? Eu até sugeri a muitos prefeitos, Levi e Viviane, que criem um 0800 para orientar as pessoas como ter acesso aos R$600 ou aos R$1.200 durante os próximos 3 meses. E de outro lado, ter fé, porque vai passar, vamos estar preparados, a atividade vai retomar e eu tenho certeza de que esses valores de humanidade, de solidariedade, eles vão crescer ainda mais. E humildade, porque nós estamos frente a um fato novo, que está todo mundo aprendendo, ninguém é dono da verdade, mas nós temos que nos valer dos avanços que a ciência trouxe até hoje, para errarmos menos e para podermos proteger mais a vida das pessoas. Quero agradecer muito o convite, agradecer aqui a vocês e à Uninove. Muito obrigado.